Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula aqui no Se Liga, professora Marisa Araújo, Marizinha, uma aula do 9º ano do ensino fundamental. Vamos ver que aula que a gente vai ter hoje, o tema da aula, imagem e som. A gente vai trabalhar agora, né, um pouquinho de física, de ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então vamos estudar como é que a gente consegue formar o som e a imagem, tá bom? Na aula de hoje, nós iremos investigar os principais mecanismos na transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana. Nós estamos nesse momento agora mostrando o ápice dessa evolução, né? Você está aí na sua casa, eu estou aqui comunicando com você como se estivesse juntinho, não é mesmo? Bem, você sabe o que é o som? A gente está nesse momento ouvindo diversos sons ao nosso redor, né? Mas como que ele é formado? Quando eu estou falando, né, ou cantando, eu estou vibrando as cordas vocais, tá certo? E essa vibração da corda vocal vai fazer aí um movimento, né, das partículas, das moléculas, e aí o som vai ser transmitido, tá? Então, aqui está mostrando a corda vocal, nossa, vibrando. E aqui, olha, um coral, as pessoas cantando e utilizando aí esse instrumento, né? O professor usa muito esse instrumento. O meu instrumento de trabalho é a minha corda vocal. Quando a gente também toca um violão, né? A gente está vibrando a corda de um violão. A pele de um tambor também é vibrada quando batucamos, tá? Então, são instrumentos musicais. Eu trouxe aqui na minha mesa também, olha, um triângulo, tá, gente? Olha, o triângulo faz um barulhinho, né? Também vai gerar o quê? Uma vibração das moléculas, tá certo? Não sei tocar um triângulo, tá, gente? Mas aí, ele também vai gerar essa vibração, tá, das moléculas, tá certo? E o som vai chegar aí até você, tá bom? Trouxe um triângulo para representar os diversos instrumentos aí que nós temos. Como que acontece, então, a produção do som? Olha, o som, ele movimenta as moléculas de ar e essas colidem entre si, transferindo sua energia para outra molécula. As vibrações transmitidas são chamadas de ondas sonoras. Então, ondas sonoras são o que, gente? Vibrações, tá? As ondas sonoras são ondas mecânicas. Olha, eu não falei que você vai movimentar a molécula e vai passar essa vibração? Então, tem que ter o quê? Matéria, tá certo? Então, ó, isso tem que anotar, tá, gente? Ondas mecânicas, precisa de um meio para ela propagar. Pode ser água, pode ser ar, tá? Para ele ser, então, produzido. Marizinha, a velocidade do som muda de acordo com o meio? O que vocês acham? Olha aqui. No ar, a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Na água, olha como que aumentou, 1.410 metros por segundo. E no solo, né, que é a madeira, 4.900 metros por segundo. Então, vocês já viram aqueles filmes, né, onde o índio, ele queria ver se estava chegando, né, o inimigo, ele colocava o ouvido no chão. Por quê? Porque no solo o som chega mais rápido. No interior, eu já ouvi dizer assim, né, tem um trem que está distante, você não ouve normalmente. Aí você ouviu o apito do trem, então o ar está mais úmido, vai chover, tá? Por quê? Porque o som ele vai ser transmitido numa velocidade maior no sólido, líquido e, por último, no gasoso, tá bom? Então, altera sim. Bem, isso aqui está mostrando uma onda, lembrando que eu tenho uma fonte, a onda vai ser formada e ali, olha, o ouvido, quando eu estou cantando, eu estou falando aí agora, essa vibração chega no meu ouvido. Vocês lembram daqueles 3 ossinhos, estribo, martelo e bigorna? Então, eles vão vibrar, né? E aqui vai passar um estímulo lá para onde? Para o cérebro, tá certo? Então, a vibração do ouvido também, tá? Para poder você conseguir, para o cérebro entender e decodificar o som. Bem, nós precisamos, para ter o som, de uma fonte, tá? No caso aqui, olha, produção do som
a menina está soprando, né? Usando aqui um clarinete. Propagação do som, eu preciso do ar aqui. E nós temos um receptor que vai usar o seu ouvido, tá certo? Marisa, o que quer dizer som alto e som baixo? Tem relação com ondas? Olha só. Aqui está o desenho de uma onda, tá? A onda, gente, ela tem algumas características. Comprimento de onda, amplitude, vocês lembram disso? Período. Então, eu vou pegar uma caneta aqui para vocês observarem. Vermelha, melhor. Olha só. Vocês estão observando aqui, eu tenho uma crista da onda, olha. Esse espaço entre essas duas cristas, eu chamo de comprimento de onda, tá? Essa distância aqui, olha, entre essa reta aqui, olha, tá vendo? Eu chamo, olha, de amplitude da onda. Marizinha, o que que tem a ver som baixo, som alto? Tem a ver, gente, com a frequência da onda, tá? Quanto mais uma onda vibra, tá? Mais ondas ela fizer, o que significa isso? O som vai ser mais agudo. Alto quer dizer agudo e grave quer dizer baixo. Um som grave vai ter uma frequência menor. Então, vamos chegar aqui na minha bancada? Olha aqui, eu trouxe uma mola, tá certo? Olha só. Então, eu vou fazer aqui, olha, produzir aqui uma onda, tá vendo? Tá? Se eu esticar isso mais, vocês vão perceber aqui, olha, esses intervalos, olha, que são as cristas da onda, tá vendo? Tá certo? E aqui, olha, eu tenho uma onda, olha, com uma frequência grande. Se eu puxar aqui, olha, deu um espaço maior, uma frequência menor, tá certo? Aqui, ó. Ok? E uma onda também, gente, tem outras características que eu vou explicar para vocês, né? À medida que a gente for estudando aqui. Vamos lá. Bem, olha que interessante. Seres humanos e animais percebem sons com o sentido da audição. Os sons audíveis, aquele que eu escuto, tá? Eu, Marisa, você, pelo ouvido humano, tem uma frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. Abaixo disso, eu chamo de infrassom. Um cachorro e um gato conseguem ouvir sons, tá, gente? Infrassons, com a frequência menor. Agora, ultrassons que tem frequência maior, aqui, olha, morcego, por exemplo, ele consegue ouvir um som, né? Que tem uma frequência maior, tá? Um ultrassom. Então, isso varia, tá, gente? De acordo com a espécie. Observe aqui, olha. Olha a frequência maior, olha, número de ondas. Frequência é o número de ondas pelo tempo. Aqui, olha, a frequência menor. E aí, o comprimento de onda vai ser o quê? Maior. A distância aqui entre as duas cristas. A amplitude aqui está a mesma, tá? Bem, eu queria falar para vocês hoje, né, a nossa habilidade é mostrar como que o som foi utilizado aí na sociedade, né, os benefícios da utilização do som e da imagem. Então, olha só, evolução dos aparelhos de som. O fonógrafo foi criado em 1857 por Leo Scott, adaptado em 1877 por Thomas Edison, que inventou também a lâmpada, né? Para gravação e reprodução de sons, olha, gravar e reproduzir, não é coisa fácil, através de um cilindro, tá? Ele foi o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. Então, qual que é o nome, gente? Olha, fonógrafo, tá certo? Ok? Parou por aí? Não, não parou por aí. Esse é o gramofone, já ouviu falar? Né? Olha, um toca-disco antigo com uma estrutura que faz com que o som, né, espalhe pelo ambiente, tá certo? Vamos ver aqui sobre o gramofone. O gramofone é uma invenção do alemão Eugen Berliner
em 1887. Sua utilidade era a reprodução de um som gravado. É um disco giratório, coberto com cera, goma laca, vinil, cobre, entre outros, em que as vibrações de um som emitido e afunilado em uma corneta são gravados por uma agulha. Então aqui, ó, temos o disco aqui, tá vendo? De vinil, né? Outros materiais também. E uma agulha ali que vai gravar aquelas vibrações que o som está fazendo, tá bom? E vai ser registrado, tá? Bem, vamos ver aqui a evolução do som, um pouquinho de história, tá, gente? Olha só. Século XIX, 1887, surgiu do gramofone, rádio, 1897, rádio só chegou aqui no Brasil em torno aí de 1922, tá? Centenário de independência, em São Paulo, depois primeira emissora no Rio de Janeiro. Lembra que rádio, importantíssimo, levando informações, né? Na época de Getúlio Vargas, utilizou-se muito para explicar, né? As políticas, os programas de política pública, então foi muito utilizado aí na política também, tá certo? Imagine, Segunda Guerra Mundial, muito utilizado também, tanto televisão quanto rádio, para comunicação. As pessoas sabiam das notícias pela rádio, tá? LP, 1948, olha, eu trouxe aqui para vocês também, saí conseguindo alguns materiais, olha aqui um disco, tá? Chamado de LP, tá vendo? Tá certo? Vocês não devem conhecer, né? Isso é da minha época, tá, gente? Já ouvi muito LP, né? Tinha um toca-disco, a agulhinha pousava aqui, ele ia girando e a música, então, passava. Então, isso aqui foi muito importante aí para muitos artistas, né? Quantos artistas, né? Quantos músicos ficaram famosos aqui utilizando ainda o LP, tá? Que pode ser também de um policarbonato misturado com algumas ligas metálicas, como ouro, alumínio, etc. Então, esse material ele foi modificando ao longo do tempo. Aqui, olha, uma rádio, um rádio antigo, rádio até de bolso que a gente falava, tá? Tá certo? Esse aqui, rádio é do pai de um amigo meu, guardado como se fosse um tesouro, tá? E aqui, olha, eu também usei isso muito na minha adolescência, aquela fita cassete, também vocês não devem mais, né, conhecer, porque já foi mudado para algo mais moderno, né? Então aqui tem uma fita que ia girando, às vezes embrulhava, a gente pegava uma caneta e ia corrigindo, era coisa assim bem manual, tá? E bem arcaica, tá certo? Mas muito importante para a minha geração, tá? Anos 80, né? Minha adolescência aí. Então, voltando aqui, pegando minha caneta, fita cassete, que eu mostrei agora, 63. O Walkman, já usei muito Walkman, né? Você colocava ali, era chique demais, tá, gente? Colocar o aparelhinho aqui do lado, ouvindo, muito chique o Walkman, tá? Olha, aí vem o CD, Compact Disc, olha, 1982. Discman, 84. Depois, as músicas do formato digital, né? MP3. MP3 Player portátil, em 98. Rádio Online, em 2000. Primeiro celular com MP3 no Brasil, em 2005. E aí não parou mais, né? Nós estamos em 2021. Quantos aparelhos mais modernos nós já temos à disposição? Não é mesmo? Então, essa evolução, né, desses aparelhos de som e de imagem são muito importantes. Eles acompanham a nossa história, tanto política, cultural, tá certo? Isso faz parte aí da história de uma sociedade, tá certo? E muito importante aí, né, para levar conhecimento. Estamos usando agora a televisão para levar conhecimento para vocês. Bem, em 1887, o alemão Heinrich Hertz demonstrou a existência das ondas eletromagnéticas. Eu falei de ondas mecânicas, que precisam de um meio para se propagar, tá? As ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell em 1864, gerando experimentalmente ondas de rádio em seu laboratório. Então, o Hertz gerou essa onda de rádio em seu laboratório, tá? As frequências correspondentes às ondas de rádio estendem-se entre 3 kHz e 300 GHz, que é a medida aí. Ondas de rádio têm alta frequência
no espectro eletromagnético? O que é isso, Marizinha? De que você está falando? Olha aqui, mostrando, gente, olha que interessante. Olha, um comprimento de onda grande, olha, dá para perceber? Vamos pegar aqui a distância de uma crista até a outra, ó. Foi só reduzindo, tá vendo? Então, o comprimento de onda está reduzindo para lá, tá? Mas a frequência está aumentando. Então, olha que interessante. As ondas de rádio, ela tem a menor frequência, né? Então, ela tem uma onda de comprimento de onda maior, tá? Ela oscila menos, então. Na faixa de 10 mil hertz, tá? Que é 10 elevado a 4. Assim, transporta pouca energia e, por consequência, possui maior comprimento de onda, na faixa de 10 mil metros. Aqui a gente olha raios gama, raios X, são ondas de alta frequência no espectro eletromagnético, né? Raio X, ultravioleta, que eu vou ensinar para vocês na próxima aula aplicações na medicina dessas ondas, né? Tá certo? Como que é usado isso, né? Em diagnósticos. Então não perca aí a próxima aula, eu vou continuar explicando ondas eletromagnéticas. Aqui a luz visível também, que é uma luz, que é uma onda eletromagnética, tá? Bem, as ondas com frequência de 10 kHz e 10 MHz são bem refletidas pela ionosfera, né? Elas vão ser jogadas lá na camada da Terra, mais alta da atmosfera, mas com frequência acima de 10 MHz, elas têm que ter um satélite, tá? Que vai então levar essa onda aí numa distância maior, que é também uma evolução. Lembrando aí, gente, que a transmissão de TV, tá? Você tem aí, olha, câmeras e microfones convertem imagem e som em corrente elétrica variável, que são processadas, originam ondas eletromagnéticas, que por sua vez vão carregar informações de som e vídeo e vão chegar na antena da emissora. Então, como é que chega na televisão a minha imagem até você aí, olha? Vai ter que ter uma antena receptora de TV, captar as ondas eletromagnéticas, uma corrente elétrica vai ser produzida, tá? Transformada por essas ondas, vai vibrar então o diafragma do alto-falante do aparelho e você vai ouvir o som, eu falando para você. Agora, a tensão elétrica é um movimento aí de cargas, tá? De elétrons. E isso aí, gente, olha, associado, tá? Com magnetismo, tá? Vai fazer com que esses elétrons que estão aí vibrando, tá? Que estão movimentando as cargas, elas vão ser defletidas, tá? Por esse campo magnético e vai então cair numa tela, vai varrer a tela e nessa tela vai gerar uns pontinhos que são os pixels, tá? Já ouviu falar em pixels? Já ouvi falar, né? É uma dialeto aí fácil para vocês, que varia em 3 cores, vermelho, azul e verde, mas dentro dessas 3 cores tem diversas centenas de variações dentro do verde, do vermelho e do azul. E aí vai produzir então a imagem para vocês, tá certo? Bem, para finalizar essa aula, que nosso tempo é curtinho, dá para a gente falar aqui muito mais coisas, né? O som é uma onda mecânica. O que isso significa? Que ela precisa de um meio para se propagar, que ela não precisa de um meio para se propagar, que ele se propaga no vácuo, que ele se comporta como onda eletromagnética quando na água. Vamos lembrar? O som, ele tem que vibrar moléculas, não é isso? Então, ele precisa de quê? De um meio para se propagar, tá certo? Então, seria a alternativa A. Já a onda eletromagnética não precisa, ela se propaga no vácuo, inclusive. Na próxima aula, eu vou explicar com mais detalhes as ondas eletromagnéticas, tá? Todas as características dela e utilidades. Então, eu espero você na próxima aula e mande sua pergunta para mim no Tira Dúvidas. Um grande abraço da Marizinha.